Olá, paz e graça vos sejam multiplicadas. Hoje nós temos um tema deveras importante. Talvez seja um dos temas mais importantes que já consideramos em nossas apresentações, em nossos vídeos. E por isso eu quero chamar a sua atenção para esse tema. Até aonde chegamos? Hoje parece ser mais adequado estar no mundão do que estar no sistema religioso divorciado da verdade. Como assim? É o que nós vamos estudar. Eu chamo toda a sua atenção. Veja o vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se agora mesmo. É muito simples. É só clicar lá em inscrever-se. Clicar no sininho, marcar todas as notificações e você ser informado de todos os demais vídeos deste canal. Não esqueça também de dar o seu like ou o seu dislike. Comente o vídeo, diga alguma coisa. Se achou bom, se achou ruim, não há problema, ok? Vamos então ao vídeo. Por que estar no sistema religioso hoje pode ser pior do que estar no mundão? Como assim? Me acompanhem por bondade. O nosso Senhor Jesus Cristo, falando quando aqui esteve em Marcos, capítulo 8, verso 36, registrou, ele fez uma profunda pergunta. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Que pergunta penetrante. A palavra de Deus nos mostra que existem dois destinos apenas. Não existe um destino intermediário. Ou vida eterna ou morte eterna. E o que é morte eterna? É ficar sendo queimado no inferno de fogo, cutucado pelo demônio com um garfo de 3 pontas, eternidade afora? A Bíblia não ensina isso. Quem ensina isso é o catecismo. A Bíblia fala em vida eterna ou morte eterna. E faz-nos muito bem refletir enquanto estamos vivos. E nós não sabemos por quanto tempo neste planeta sequestrado e destinado à destruição. O nosso Senhor Jesus Cristo, escrevendo ou enviando uma carta, não é, à igreja de Laodiceia, e que foi registrada pelo apóstolo João na ilha de Pátimos, Apocalipse 3, 15 e 16, ele disse: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera, disse Jesus, foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que palavras duras, porém cheias de verdade. À luz da palavra de Deus, no mundão, quando alguém está no mundão frio, longe de Deus, sem Cristo e sem Deus, conforme Efésios capítulo 2, verso 12, é estar perdido, sem esperança, a menos que reconheça a condição miserável e não desejável para ninguém, voltando-se para Jesus e para Deus, o único Deus verdadeiro, Yahvé, esta pessoa certamente encontrará a salvação. Então, veja, frio no mundão, sabendo que está perdido mesmo, mas um dia ele encontra-se com Cristo
entrega-se a Cristo, que é o único caminho, o caminho não está em nenhuma igreja, mas em Cristo Jesus, arrepende-se dos seus pecados, aceita Jesus como seu Salvador e o eterno Yahvé como seu único Deus, segue os seus mandamentos pelo poder que vem e ele estará salvo. Ninguém pode fazê-lo se perder. Por outro lado, estar no sistema religioso caído, divorciado da verdade da palavra de Deus, a pessoa muitas vezes tem a sensação, ou quase sempre, uma sensação falsa de salvação, confiado nos pastores, nos gurus, nos mestres, nos doutores, sem nunca se examinar à luz do sagrado livro, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, esta pessoa tem a sensação falsa de que está salvo, ele está confortável, ele não se examina, mas está irremediavelmente perdido, porque se considera salvo e não busca o único caminho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, Jesus disse: quem dera foras frio ou quente. E aí, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele acrescenta: porque és morno e não és frio nem quente. E aí vem a consequência trágica: vomitar-te-ei da minha boca. Então, meus irmãos, essa é uma situação muito ruim e que não é desejável para ninguém. Mas uma pergunta: em que consiste o sistema religioso divorciado da verdade? Esse sistema está aí por toda a parte. Primeiro, consiste na adoração à Trindade, com base em decisões de concílios, ferindo o primeiro mandamento do Decálogo, que está em Êxodo 20, de 1 a 3, ao invés de ao único Deus verdadeiro, Yahvé, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme Efésios 1:17, João 17:3 e muitas outras passagens, 1 Coríntios 8:6, Apocalipse 3:12, João, capítulo 3, de 21 a 23, a palavra de Deus toda, 1 Timóteo 2:5, a Bíblia está cheia disso. Só existe um Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. E nisso consiste a vida eterna. Como Jesus disse em João 17:3, a vida eterna é esta, consiste nisso, em crer em ti como o único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo, aquele que ele enviou. Então, esta crença na Trindade é realmente um desastre. Segundo, a crença na imortalidade natural da alma, fazendo eco às palavras de Satanás lá no Éden, falando com Eva, Gênesis 3:4, em contradição flagrante ao que Deus dissera em Gênesis 2:17, que se desobedecessem às suas ordens, certamente morrerás, disse Deus. E Satanás disse: certamente não morrerás. E esta mentira ecoa até hoje nas igrejas evangélicas, em vários círculos religiosos, inclusive igrejas que dizem que quando Jesus morreu, morreu uma parte e a outra parte ficou viva. Espiritismo puro, né? A imortalidade da alma sendo trazida à tona, quando a Bíblia diz que o único ser imortal no universo, por essência, é Yahvé. A quarta crença desse sistema religioso caído: santificação do domingo em vez do sábado, como Deus instituiu desde o Éden, Gênesis capítulo 2, verso 3. E há pessoas que dizem que o sábado, né, é um dia que Deus deixou para Israel. Ora, Israel
surgiu 2.500 anos depois do Éden, aproximadamente 2,5 milênios. Então, o sábado foi feito por causa do homem, disse Cristo, e não o homem por causa do sábado. Quinta crença do sistema religioso divorciado da verdade: cobrança indevida de dízimos e em dinheiro. Meus amados, embora o sistema tenha sido sabiamente instituído por Deus, e notem, para Israel, não era para o estrangeiro. Você pode conferir isso e mostrar ao seu pastor, inclusive, Levíticos 27:34, que o dízimo foi estabelecido para Israel, não para brasileiros, ou chineses, ou japoneses, ou qualquer outro povo, os que existissem naquela época. Não foi para esses povos, mas para Israel. Em produtos do campo, vegetais e animais, nunca em dinheiro, ouro ou prata, quando isso existisse na época, devendo ser pago anualmente, não mensalmente, como as igrejas fazem, cobrando apenas por agricultores e ou pecuaristas, quem criasse animais ou quem plantasse as terras. E aí o embasamento bíblico, Levíticos 27, de 30 a 34, para os levitas. E a cada 3 anos era comido, o dízimo era comido, porque era sempre alimento, nunca dinheiro, ouro ou prata, por órfãos, viúvas, estrangeiros e levitas, cumprindo um importante papel social, nunca adotados pelas empresas religiosas, as igrejas, embora o sistema tenha caducado na cruz de Cristo, junto com o sacerdócio levítico, conforme Hebreus 7, 12, 13, verso 10. E a base desse terceiro ano, cada terceiro ano, que falam, era um terceiro dízimo. Não, eram todos os dízimos do terceiro ano, você pode conferir. Deuteronômio 14, 28 e 29, Deuteronômio 26, 12, que são passagens que as igrejas não querem nem ver, porque elas cobram dízimo em dinheiro e não repartem com os pobres. Cada terceiro ano, o dízimo era comido por órfãos, viúvas, estrangeiros e levitas. E hoje nós não temos levitas, praticamente. Sexta crença caída, não é? Do sistema religioso caído, de que uma igreja, uma empresa religiosa oficialmente estabelecida ou não, é detentora da salvação. Entre aspas, esquecendo-se de que Jesus não indicou nenhuma igreja ou sistema religioso, como o judaísmo ou semelhante, mas que ele mesmo, Jesus o Cristo, é a verdade, é o único caminho ao único Deus, Yahvé, João 14, 6. Eu dou graças a Deus porque já fazem 20 anos, depois de 41 anos enganado pelo sistema religioso caído, eu tenho entendido João 14, 6. Se eu estou em Jesus, o Cristo, eu estou em Deus, o seu Deus e Pai. Eu não preciso mais de nenhuma denominação religiosa e eu não tenho mais isso há 20 anos com a minha família e milhares no mundo estão vendo essa verdade também. Nenhuma igreja da terra foi indicada por Cristo. Nem tem o poder de salvar ou determinar a perdição de alguém. As empresas religiosas ameaçam seus membros com o texto de Mateus 18, 18. Eu sofri essa ameaça por muito tempo, mas um dia Deus abriu os meus olhos. Digo a verdade, palavras de Cristo, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Puro engano, como as pessoas fazem nas igrejas para amedrontar e dominar. O texto das palavras de Cristo indica que se você toma uma decisão com ele, isso está feito. Ninguém desfaz. E se você diz, eu não quero saber de Deus, nem de Cristo, nem de fé, então isso também o Eterno e o seu Filho Jesus Cristo dizem, tudo bem, é isso aí,
está perdido mesmo, porque escolheu essa sorte. Foi Jesus quem enviou uma carta dizendo: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, é Cristo quem tem essa chave. E notem, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3, 7. Só Jesus tem essa chave. Só Jesus tem essa competência. Deus seja louvado por isso. Portanto, não tenha medo de você ser expulso de alguma organização religiosa. Se você estiver em Cristo, tudo bem, não há problema algum. Sétima crença do sistema religioso caído: a crença de que estar debaixo da graça libera as pessoas a transgredir, a desrespeitar os 10 mandamentos e outras ordens de Deus. A Bíblia diz em 1 João 3,4: pecado é a transgressão da lei. Afinal, Jesus teria morrido por nós para quê? Não foi para nos libertar da sentença de morte devido ao pecado, nossas transgressões? Se Jesus deu sua preciosa vida para nos dar liberdade para pecar, de que valeu sua morte? Afinal, que diferença faria entre crentes na prática do pecado e os descrentes também na prática do pecado? Claro que a lei não salva, isso é um fato, pois sua função é apontar o pecado. No entanto, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 1 Coríntios 5, 17. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu e nem o conhece. 1 João 3,6. Claro que o apóstolo fala aqui em viver na prática do pecado. Claro que nós aceitamos a Cristo, ainda somos pecadores, mas não vivemos no pecado, porque temos Cristo em nossa vida. Quem é, afinal, que está debaixo da lei ou debaixo da condenação da lei? Os obedientes ou os desobedientes? Claro que quem está debaixo da lei, debaixo da condenação da lei, são os desobedientes e não os obedientes. As pessoas que são íntegras, elas estão longe das ações policiais. Pelo menos devem estar, a menos que seja por uma injustiça, um equívoco, alguma coisa desse tipo. Oitavo ponto das igrejas caídas, divorciadas da verdade, que a alma é imortal. A gente já falou um pouco sobre isso nessa mensagem. A Bíblia diz que só Yahvé, o único e eterno Deus, é imortal por essência. 1 Timóteo 6,16. E notem que quando o apóstolo Paulo escreveu isso, Jesus já estava glorificado há muito tempo. É porque o eterno Yahvé é o único ser do universo que é imortal por essência. O nosso Senhor Jesus Cristo hoje é imortal. Desde que ele venceu a morte, o eterno o ressuscitou, como está lá em Atos, capítulo 2, 32 e 33, e ele assentou-se à direita do seu Pai, no Santíssimo, ali em torno do ano 31. Não em 1844, não 2000 anos depois, mas ascendeu aos céus e assentou-se à direita do trono de Deus. A imortalidade será concedida somente aos que, lavados pelo sangue de Jesus, forem fiéis aos seus mandamentos, os mesmos do eterno, e que Jesus guardou aqui, João 15, versículo 10. Os ímpios não passarão a eternidade no inferno, já falamos sobre isso, no inferno de fogo, mas serão aniquilados, conforme suas obras, para sempre. Malaquias 4:1, Apocalipse 20, verso 9. Nono ponto, o domingo é o dia de descanso para os cristãos. Crê o sistema religioso caído. Mas a Bíblia não afirma isso em qualquer lugar. O sábado foi o dia que Deus descansou.
Abençoou e santificou desde o Éden, Gênesis 2, verso 3. E foi estabelecido como mandamento para o seu povo fiel. Êxodo 20, de 8 a 11. Não apenas ao povo de Israel, pois foi estabelecido cerca de 2,5 milênios antes do surgimento de Israel. Foi Constantino que pegou o domingo do paganismo, no ano 321, e trouxe para o cristianismo. E em 325, no Concílio de Nicéia, coordenado também por Constantino, o imperador romano pagão, né? Então foi oficializado o domingo como o dia de descanso para os cristãos e todo o sistema religioso caído segue o domingo, como também segue a Trindade, que foi elaborada, que vem do paganismo, né, da antiguidade, e foi trazida para o cristianismo por Constantino em 321, em Nicéia, e em 381, no Concílio de Constantinopla. Deus tenha misericórdia de todos nós. O ecumenismo, 10º ponto, une todas as religiões. Um só rebanho e um só pastor? Não. O ecumenismo é a religião do último anticristo, pelo que fazer parte do mesmo é insultar a Cristo e ao seu Deus e Pai, porquanto fundamentado no paganismo, na idolatria e na expectativa de prosperidade terrestre, bens perecíveis, insignificantes frente aos bens celestes eternos. Se todo o sistema religioso está corrompido, apostatado, longe da vontade, longe da verdade, Cristo e o seu Deus e Pai, como viver no presente século? Você pode então perguntar: o que eu devo fazer então? Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, não no nome da Trindade, aí eu estarei no meio de vocês. Ele também diz palavras muito confortantes em Mateus capítulo 28, verso 20. Eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então é preciso renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Tito, capítulo 2, verso 12. Então, a base constitutiva do ecumenismo é basicamente descrer na palavra de Deus, crer e confessar no Senhor Jesus Cristo como Deus. A Bíblia não ensina isso. Ensina que Jesus é o Filho de Deus. Depois, crer na Trindade e batizar em nome da Trindade. Isso está posto no Guia Ecumênico, né? Está no Guia Ecumênico, número 21, da CNBB. Então, vejam, as igrejas que batizam validamente o fazem em nome de uma suposta trindade, ferindo as escrituras. Então, isso é muito forte, né? E aí você tem nesse slide, né, as igrejas caídas, né, que elas já atendem a esse batizam validamente. Infelizmente, é uma verdade o que nós estamos aqui falando para você. E por que as denominações religiosas optaram por batizar diferente dos discípulos de Cristo? Por que essas denominações religiosas optaram por esse batismo diferente daquele que os discípulos praticaram? Então, exatamente porque o ecumenismo, sob o guarda-chuva do Vaticano, traz bens temporais ao mundo, traz dinheiro, traz espaço na mídia. É impressionante isso, né? Então, esse guarda-chuva traz muitos benefícios às organizações religiosas, traz muito dinheiro, espaço na TV, nas rádios, empresas muito lucrativas, não é? Então, é por isso que elas estão ligadas no ecumenismo, mas em detrimento da salvação eterna.
O Papa, ele diz que o batismo trinitariano e a crença no Espírito Santo, como terceira pessoa de uma suposta trindade, unem todos os cristãos sem precisar de qualquer documento. Então, quando a gente vê todo esse corpo religioso unido ao papado, Deus tenha misericórdia. Que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Que fazer então? Ficar ao lado de Deus e ao lado de Cristo, como disse Tito, capítulo 2, verso 12, instruindo-nos para a intenção de que, negando a impiedade e as luxúrias mundanas, vivamos sóbria, justa e piedosamente. Esse é o conselho. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 3,12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Isso é um fato e nós não podemos fugir. E você e eu temos que tomar uma decisão. De que lado nós vamos estar? Nós preferimos isso aqui ou a eternidade? Se escolhemos a eternidade, nós vamos sofrer sim. Eu quero partilhar com vocês aqui um texto de Paul Jong, muito importante. Vamos então ler com você esse texto. Apenas Deus tem o poder de criar o mundo e o universo. Só Ele tem o poder sobre a vida e a morte. Só Ele não tem defeitos, pecados e é completamente justo diante de toda a criação. E só Ele tem o poder de tirar os pecados do mundo. E o anticristo que está chegando? A única coisa que o anticristo tem é o poder mundano. É o mesmo que a política tem, que as igrejas têm. A única coisa que o anticristo tem é o poder mundano. É por isso que nós não podemos trocar nosso Senhor Jesus por ele. E é por isso que nunca podemos anunciar a nossa fé no Deus Todo-Poderoso, Yahvé. Deus é aquele que certamente nos fará eternamente felizes. Ele ressuscitará aqueles que foram feitos sem pecado, pela crença em Jesus Cristo, em corpos glorificados, e abrirá as portas do reino milenar e do novo céu e da nova terra para eles. Eu quero estar entre esses. Aqueles que se encurvarem diante do anticristo enfrentarão o castigo eterno e serão lançados no inferno com Satanás, o lago de fogo, e vão ser então destruídos, aniquilados. Seria a coisa mais tola a fazer se jogássemos fora a nossa felicidade eterna, ficando com o anticristo no ecumenismo, por medo do que seria apenas dor e sofrimentos transitórios. Conhecendo essa verdade, aqueles que creem no evangelho da água e do espírito em seus corações enfrentarão bravamente o anticristo. Serão martirizados e receberão a felicidade eterna como recompensa por seu sacrifício. O anticristo aparecerá e as pragas das 7 trombetas começarão. O anticristo certamente surgirá. Nós, os santos, certamente seremos martirizados, se for a vontade do Eterno, se for a sua permissão. E com nossa ressurreição, certamente seremos arrebatados. E com certeza entraremos no reino dos 1000 anos. É por isso que seremos martirizados voluntariamente, se essa for a vontade do Eterno, ou a permissão do Eterno, quando o anticristo nos perseguir e exigir a nossa morte. Concluindo, Quo Vadis, um dos filmes clássicos, mostra muitos cristãos que desistiram de suas vidas para defenderem a sua fé e cantavam louvores, mesmo quando eram mortos. O filme é uma ficção, mas o contexto histórico é todo verdadeiro. Ou seja, muitos cristãos desistiram
de suas vidas para defenderem a sua fé. E por que eles fizeram isso? Porque o que as autoridades romanas exigiam deles, negarem a Deus, adorarem a outros deuses e abandonarem a sua fé, era algo que eles não podiam aceitar. Se eles, notem, se eles tivessem mudado o seu Deus, e as igrejas já mudaram, não é mais Yahvé, é uma trindade, um Deus triuno, percebem? Se eles tivessem mudado o seu Deus, como exigido pelos imperadores romanos, e hoje exigido pelo ecumenismo, a religião do último anticristo, o que aconteceria? Teria mudado tudo. O imperador, notem, teria se tornado seu Deus, os teria subjugado sob sua tirania e eles morreriam em batalha como suas marionetes. Você percebe isso? Eles não seriam libertos do pecado, nem poderiam entrar no novo céu e na nova terra. E foi por isso que não podiam desistir de sua fé e escolheram encarar a morte certa com alegria e louvor. Eles podiam cantar louvores ao Senhor Jesus, mesmo quando estavam morrendo, porque sua esperança era maior do que a dor da morte. É absolutamente importante para nós defendermos o evangelho da água e do Espírito. Também é imperativo vivermos em esperança, crendo que além da nossa morte e ressurreição, a vida eterna nos espera em um novo mundo cheio de alegria e de glória. Você já sofreu pelo Senhor Jesus? É a pergunta que fica. Deus seja louvado e engrandecido o seu nome. E que nós possamos decidir estar ao lado de Cristo, custe o que custar. Esse texto final é de Paul C. Jong. A era do anticristo, martírio, arrebatamento e do reino milenar que está chegando. Volume 1, páginas 45 a 63. Que Deus esteja com você, Deus esteja comigo também, e que nós possamos estar ao lado da verdade, ao lado de Cristo, ao lado do único Deus, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, até o final. Amém? Aleluias.